Olá, primeira série! Voltamos para a nossa aula. Porém, agora nós teremos a aula de arte. E o que veremos hoje, galerinha? Hoje o nosso conteúdo é arte pré-cabralina e tradição cultural indígena. Na aula passada, nós estudamos arte pré-colombiana e fizemos a referência com a chegada de Colombo, certo? Então, se você está pensando aí, galerinha, que arte pré-cabralina tem a ver com Cabral, você acertou. Tem tudo a ver. E é isto que nós veremos agora. Me acompanhe. Como começou? Vamos imaginar como isso tudo começou. Se veio à sua mente a questão de Cabral, então você vai entender que há uma conexão entre o descobrimento do Brasil para nós entendermos a questão da cultura indígena dentro do nosso país, certo? O encontro entre culturas está aqui representado pela chegada dos colonizadores em um bote de remos ao litoral. Então, olha só, ao visualizar essa imagem na telinha de vocês, qual o impacto que vocês percebem? O que vocês conseguem captar? Aqui nós entendemos que os portugueses estão tendo o seu primeiro contato com os povos nativos que aqui habitavam, os indígenas. Então, nossas terras eram habitadas por povos indígenas. E toda essa população, toda essa sociedade que habitava aqui, possui história. E essa história, consequentemente, traz o quê? A arte de forma estampada para nós. Aí, nós veremos o quê? As manifestações. De que forma essas manifestações ocorrem? A influência das culturas... De que forma, galerinha? Desculpa. De que forma essas manifestações ocorrem? A influência das culturas indígenas e africanas, por exemplo, ocorreu de forma mais acentuada em algumas regiões que em outras. Porém, a permanência dessa herança se faz presente na cultura brasileira. Então, por mais que em algumas regiões é mais forte essa questão da cultura indígena, nós podemos perceber que em todos os locais há um pouquinho dessas manifestações, ok? E como que é essa manifestação? Então, nós temos que entender o seguinte. Quando eu falo em arte pré-cabralina, eu tenho que entender que tudo o que aconteceu antes da chegada de Cabral vai se chamar de quê? Arte o quê? Sim, se você está vendo em destaque com a cor vermelha, arte pré-cabralina, é porque este nome vai ficar fixo a você. Você não pode esquecer este nome, que é o tema central de nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a manifestação da cultura indígena. Nós entendemos até aqui como começou essa questão. Agora nós vamos entender como é, como foi e como se tratavam sobre o que? As manifestações artísticas dos indígenas. Então, a imagem, ela fala por si só. Por quê? Ela traz diversos acessórios, diversos adereços que eram feitos, fabricados por quem? Sim, pelo nosso autor principal de hoje, os índios. E aí, nós sabemos que essas manifestações trata-se de diferentes formas de expressão de variados grupos espalhados pelo país. Então, não há somente um tipo de indígena. Há vários tipos de sociedades indígenas, né? São vários grupos com manias diferentes, com culturas diferentes, com modos e jeitos diferenciados. A arte, continuando, a figura, ela é muito forte. Então, quando nós fazemos a figura de um curumim, ou seja, uma criança indígena, ela é muito reflexiva, porque ela nos traz a imagem de algo alegre. Então, aqui nós temos a presença de cores que traz um momento de alegria. Então, a questão da pintura, ela é muito forte dentro da cultura indígena. Ela se manifesta em todas as instâncias, na confecção de objetos utilitários, cotidianos, na pintura corporal, nos rituais e nos instrumentos musicais. Quando nós falamos em confecção de objetos, nós estamos falando de materiais que são extraídos da própria natureza. E os índios utilizam de suas habilidades para transformar em vários objetos de beleza assim exuberante. Quando nós falamos em rituais e pinturas, tem tudo a ver. Por quê? Para cada ocasião há um tipo de pintura específica. Sim,
Se você está falando de uma ação matrimonial, se você está falando de um momento que se refere a um matrimônio, é um tipo de pintura. Se você está falando de nascimento, há outro tipo de danças e pinturas também. Aqui, nesta imagem, nós conseguimos ver o que? Os objetos fabricados pelos indígenas, né? E como eu falei anteriormente, normalmente esses objetos são retirados de onde? Sim, da própria natureza. Pintura corporal. Como eu já dei um spoiler para vocês, né? Que a pintura corporal ela tem tudo a ver com a tradição indígena, né? Então, cada ocasião vai ter um tipo de pintura. E não é somente em cada ocasião. Dependendo da tribo que o indígena faz parte, as pinturas também são diferenciadas, né? É uma expressão muito importante, havendo uma pintura específica para cada evento, como casamento, morte, caça, guerra. Ela transmite ao corpo alegria por meio das cores. Então, foi o que eu falei anteriormente com vocês. Aí aqui nós temos 2 tipos de sociedades indígenas com pinturas totalmente diferentes. Ou seja, elas se diferenciam dependendo do tipo de tribo que o indígena faz parte. Arte da fibra e arte plumária. Quando nós falamos em arte da fibra e arte plumária, se você pensou em cestos, em traçados, em trançados e penas de aves, você acertou. Nós estamos falando disso mesmo. O termo cestaria é utilizado quando se faz referência à produção de objetos e utensílios feitos a partir de traçados. A arte plumária está associada à religiosidade e ao embelezamento dos indivíduos. Então, essa questão de você utilizar, dos indígenas, né? Utilizarem as penas como forma de embelezar o seu corpo, fazendo vários adereços, é muito presente para eles. Então, aqui nós temos um adereço que é muito utilizado por eles, onde entra na questão do quê? Da arte plumária. Aqui nós temos a questão da cerâmica marajoara. Como que ocorre, como define-se essa questão da cerâmica? Ele diz o seguinte para a gente. São produção de objetos de cerâmicas dos povos que habitavam a ilha do Marajó, no Pará, durante o período pré-cabralino. Então, olha só, o que eu falei para vocês no início da nossa aula? Quando nós nos referirmos a pré-cabralino, quer dizer que foi antes da chegada deles em terras brasileiras, certo? Então, esse povo habitava o Brasil e tinham essas grandes obras de artes que eram feitas em cerâmicas. E assim, nós podemos destacar que as formas eram feitas o quê? Misturas de animais e figuras humanas. Então, essa questão era muito forte para eles, que se refere a quê? Ao grupo Marajoara, uma espécie de sociedade indígena antes de Cabral chegar às terras brasileiras. Aqui também nós temos a cultura santarém. A cultura santarém, ela é um pouco mais exagerada na questão da decoração. Vocês analisem os detalhes. Olha só, vocês podem analisar. É bem detalhista e exagerado. Assim, detalhista, mas de uma forma simples, tá? Nada de muitos adereços. Ele diz o seguinte, está associada à produção artística encontrada na região próxima ao encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Sua riqueza refere-se à confecção de vasos de cerâmicas, destacam-se pela exagerada ornamentação. Há um exagero, sim, na ornamentação, porém a simplicidade que ela causa é muito marcante. O corpo como suporte para a pintura. Então, nós voltamos ao que foi falado no início da nossa aula, né? A questão das marcas da pintura, a questão do que ela representa. Então, não somente os indígenas, mas também os africanos, como nós estudamos anteriormente, também tem essa tradição de quê? De pintar o seu corpo em determinadas situações. Então, dependendo da circunstância, há essa questão de pintura. Então, o desenho, a cor a ser utilizado, depende da circunstância que você irá vivenciar. Isso para o quê? Para a cultura indígena. Para as tribos tradicionais indígenas e as africanas, faltou aqui, a pintura é utilizada de maneira particular para cada tipo de evento.
além de ter finalidade de embelezamento. Então, galerinha, nós vimos um pouco da tradição indígena e da arte pré-cabralina. Agora é o momento de vocês exercitarem em cima do vídeo explicativo e em cima de uma leitura prévia que vocês irão fazer no livro de vocês, tá? Qual a atividade que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o livrinho de vocês na página 56 e 57. As questões a serem realizadas são 1, 2 e 3. Somente. Coisinha básica, rápida, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Estarei no WhatsApp esperando por vocês.